Graça e paz a todos, eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma live, para mais um estudo bíblico do meio-dia, que ocorre de segunda a sexta, sempre ao meio-dia. Nós estamos estudando o Sermão do Monte e hoje nós vamos para a segunda parte do que Jesus falou sobre o divórcio. Ontem nós já abordamos a primeira parte e hoje nós vamos concluir, se Deus assim o permitir. Mas antes, nós vamos ouvir a nossa querida amiga Juliane louvando o Senhor, porque ela é fenomenal, ela é demais. Graça e paz. Oi, Ana. Que bom. Deus abençoe, proteja e guarde. Nós vamos abrir as nossas Bíblias hoje no capítulo 19 de Mateus. Capítulo 19 de Mateus. A partir do verso 3. Mateus, capítulo 19 e verso 3, para nós darmos... fazendo a segunda parte, concluirmos a questão do divórcio no Sermão do Monte. Mateus capítulo 19, versículo 3 diz assim: vieram a ele alguns dos fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? E de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe:
por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés os permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós entramos em Tua presença com temor e tremor, porque estamos em um tópico sensível, em um tópico que precisa da Tua graça, da Tua ajuda, e que Tu tragas, ó Deus, o ensinamento para as nossas vidas, para cada pessoa, para cada homem, para cada mulher. Deus amado, que seja pela inspiração, pela unção do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, o Teu Filho, nós pedimos e oramos. Nós estamos lendo o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, Jesus cita um parágrafo. Nós estamos estudando, fazendo uma breve recapitulação, o mais rápido possível dessa recapitulação, é que Mateus apresenta Jesus como o rei dos judeus, o rei messiânico prometido no Velho Testamento, que viria para reinar. E o judeu entendeu que era um reino que começava literal, e que Jesus destronaria Roma, o Messias destronaria Roma, e Israel seria elevada à primeira potência mundial, e aí tudo ficaria bem. Eles não entenderam que começava primeiro no coração, que o reinado de Jesus, que a conquista maior de Jesus, era a minha vida e a sua, o meu coração e o seu. E aí Jesus, percebendo que as pessoas haviam equivocados na interpretação, ele sobe ao monte e começa a ensinar os discípulos as leis do reino, que esse reino é espiritual. E que esse reino, aí ele vai falar das bem-aventuranças, assim como Moisés falou dos 10 mandamentos, Jesus vai falar das 8 bem-aventuranças. Assim como Moisés escreveu 5 livros, Jesus vai dividir, Mateus vai dividir o seu evangelho em 5 partes, todas elas terminando com: e tendo Jesus acabado de falar estas coisas, retirou-se. Então, Jesus vai mostrar que o reino dele começa dentro e tudo começa no nosso coração. E aí ele mostra quem são os súditos desse reino. Ele começa a convidar as pessoas e ele diz quais são os requisitos. Ele diz que tem que ser pobre de espírito, tem que ser alguém que chora seus pecados, tem que ser alguém que quer completar a carreira, tem alguém que não perde a mansidão, tem que ser alguém que tem fome e sede de justiça, que é misericordioso, que é limpo de coração, que deseja promover a paz, que está disposto a enfrentar a perseguição por conta de querer um mundo transformado. Porque o grande problema da nossa vida é querer perpetuar o mundo que está aí. É querer agradar esse mundo. É saber que se nós formos na direção contrária, na direção de Jesus Cristo, nós vamos ser perseguidos. Então nós não queremos ser perseguidos, por isso a gente diz o que o mundo quer ouvir, o que os cristãos mundanos querem ouvir. Então o que acontece? Jesus diz o que nós somos. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Aí ele começa uma série de reinterpretação da lei. E ele diz o seguinte, ele começa com as antíteses. Ele diz: vocês ouviram isso, que equivale a vocês foram ensinados desta forma. Eu, porém, vos digo. Ou seja, eu vou reinterpretar, eu vou ler a lei de novo para vocês. Eu vou fazer uma releitura, uma reinterpretação. Deus abençoe, Júnior. Vocês aprenderam de tal forma equivocada.
Então os rabinos, os mestres de Israel, os mestres haviam ensinado de forma equivocada e Jesus agora vai ensinar de forma correta. E eles haviam restringido a lei, a Torá, quer dizer instrução, e Jesus agora vai explicar. E nós explicamos ontem que tudo começa no coração, que divórcio é algo que não começa lá no tribunal, que ali é o fim. Que o divórcio, nós vimos ontem, que ele começa no coração, quando duas pessoas já não têm, porque o propósito de Deus no casamento era que os dois deixassem de ser dois para se tornar um. Porque está aqui o texto que Jesus disse, que nós estamos estudando, e para a gente entendê-lo, tem que entender o capítulo 19, que nós acabamos de ler. Também foi dito, ou seja, vocês ouviram, vocês foram ensinados, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, diz Jesus, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então, esses são os versículos 31 e 32. Jesus agora vai reinterpretar a lei. Eu disse ontem que havia uma controvérsia entre dois rabinos, Shammai e Hillel. Shammai não aceitava a hipótese alguma, Hillel aceitava o divórcio de forma bem ampla, que as pessoas podiam se divorciar por qualquer coisa. E aí Jesus chega e vai reinterpretar a lei. E eu disse que o divórcio começa aqui quando duas pessoas, primeiro, já começa antes do casamento. Como é, pastor? Quando duas pessoas não entendem o que é casamento. Quando duas pessoas não entendem que casamento, que Jesus falou da proposta do Pai. Então, para a gente entender isso aqui, eu tenho que entender o texto mais amplo. Porque aqui Mateus fez um resumo. Ele condensou um texto mais amplo, que é o de Mateus 19, porque aqui no texto primeiro do capítulo 5, como é um sermão bem amplo, Mateus condensou, Mateus resumiu. Então a ideia é que só a mulher comete adultério. Aqui não, ele já está dizendo que o homem também. Então são o que a gente chama de textos paralelos, onde um ajuda a explicar o outro. Então nós vimos ontem, vieram a ele alguns fariseus. Fariseus era a seita mais severa do judaísmo. Era dentro dessa seita que emergiam, que saíam os grandes intérpretes da lei, os doutores da lei, os mestres da lei. Então eram pessoas que conheciam de forma profunda cada detalhe da lei, do Antigo Testamento. E aí, o experimentavam perguntando. E a Bíblia Sagrada já diz que eles não estavam ali porque queriam saber. Porque eles já tinham as suas convicções. Eles estavam ali experimentando Jesus. E hoje há muita gente que não quer saber qual é a opinião de Jesus. Que já tem sua convicção sobre o divórcio, sobre o novo casamento. Principalmente no mundo pós-cristão que nós vivemos. No mundo secularizado, na pós-modernidade, ou, como diz o Bauman, modernidade líquida. Então nós vivemos uma época onde as pessoas, à semelhança, Deus abençoe Anselmo, nós estamos, Anselmo, na segunda parte do Sermão do Monte, no comentário sobre o divórcio, capítulo 5, versículos 31 e 32. Então ontem nós já dissemos que todo divórcio começa no coração, e começa muitas vezes antes do casamento. Como é, pastor? Que história é essa de que o divórcio começa antes do casamento? É porque
Jesus, ele diz assim, quando os fariseus vêm e o experimentavam, perguntando. Então vieram alguns dos fariseus. Os fariseus eram a elite. Deus te abençoe, Anselmo. Saudade de você, Deus abençoe sua família. Deus guarde, você é uma pessoa que eu amo muito, muito mesmo. Eu não tenho vergonha de expressar isso publicamente, do meu carinho, do meu amor fraternal por uma pessoa tão especial na minha vida, um amigo que é tão chegado quanto um irmão. Deus que abençoe sua vida. Estender ao Júnior e à Aninha também, que são pessoas que eu amo demais. Então nós vimos o capítulo 5, e aí nós estamos vendo o capítulo 19 de Mateus, que fala do divórcio. Então ontem nós dissemos que o divórcio, ele começa bem antes do casamento. Quando, pastor? Quando duas pessoas não entendem qual é o objetivo de Deus no casamento. O objetivo de Deus no casamento é que dois deixem de ser dois, um mais um, para se tornarem apenas um. Regina, Deus te abençoe, Regina. Então, o propósito de Deus no casamento é deixará o homem pai e mãe, uniciar a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então não existe mais dois caminhos, duas vontades, dois modos de vida. Existe um casamento e duas pessoas que agora foram unidas pelo matrimônio e que vão lutar para construir esse casamento sobre a rocha, que vem a chuva, que transbordem os rios, que soprem os ventos. Casamento não nasce pronto. É uma construção feita a dois. Não é um cabo de guerra onde cada um está de um lado. Então, quando a pessoa não entende, quando a pessoa casa e ela continua dizendo, como eu já disse ontem, então eu não vou repetir, quando a pessoa casa e ela não entende o propósito de Deus e ela acha que eu vou me casar, mas eu vou continuar indo para a balada, eu vou continuar indo para a festa, eu vou continuar com a minha vida, eu vou continuar lá na casa da mamãe, então ele não casou. Então nem precisa de divórcio porque ele não casou. A palavra, o verbo casar já diz tudo. Então, se você pega duas conexões e uma não se encaixa na outra, não casa. Então muita gente assinou um papel, recebeu bênçãos, mas não está casado. Que é isso, pastor? É que muita gente não entendeu que eu casei para abrir mão das minhas vontades, dos meus desejos. Minha mulher casou para abrir mão das suas vontades, dos seus desejos, e para que nós construamos uma vida agora, só uma vida. E nessa vida está incluída duas pessoas. Duas pessoas que vão lutar por uma vida só. Duas pessoas que vão lutar para construir esta nova vida. Então, se isso não está desde a raiz, desde o alicerce, qualquer coisa vai divorciar. Então, eu disse ontem que muita gente começou unido, mas em determinado tempo houve uma bifurcação e cada um foi por um caminho. E cada um meu Deus. Então o que acontece? Muita gente vou orar por você mesmo. Vou orar mesmo. Deus te abençoe. Não precisa escrever nada não. Fica aí tranquilo, que eu vou orar por você. Então, meus irmãos, nós vimos que muitas vezes na estrada da vida, aquelas duas pessoas que tinham o propósito de fazer uma vida só,
já começaram a dormir na mesma cama, almoçar na mesma mesa, morar na mesma casa, mas já não caminham mais juntas. Mas já estão divorciadas, mas já estão separadas há muito tempo, estão se engalfinhando, estão se maltratando, estão se denegrindo, estão se hostilizando, estão alfinetando o outro. E o lar se tornou um inferno. Então o divórcio já existiu há muito tempo. Então o que acontece? Os fariseus chegaram para Jesus e já tinham a resposta. O grande problema da humanidade é esse, é chegar para a Bíblia, é chegar para Deus já tendo uma resposta. Isso é um insulto à sabedoria de Deus. É quando um ser humano, seja da ciência, da educação, seja filósofo, quando você chega para perguntar, como os fariseus, o experimentando, eles já tinham a resposta. Muita gente se torna Deus para si mesmo. Ele estabelece suas próprias leis. Eu digo sempre que todas as pessoas têm uma Bíblia. E todas as pessoas creem na sua Bíblia. Como é, pastor? Porque o que é Bíblia? Bíblia vem do nome grego biblos. Biblos era o nome que os gregos davam a um livro. E quando eles queriam chamar esse livro de livrinho, de um livro pequeno, eles chamavam de biblion. Então, biblion era um livro no diminutivo. E quando eles queriam chamar, botar no plural para chamar de vários livros, eles chamavam de Bíblia. E aí dizem que Jerônimo, vendo isso, pegou e atrelou a Sagrada Escritura, porque era uma coleção de livros, de 66, depende do cânon. Então, o que acontece? Cada engenheiro tem seus livros, que ele crê, que ele trabalha baseado naquelas informações. Cada psicólogo tem seus livros, isso eu sei. Cada psiquiatra tem os livros que crê, tem o livro que ele se rege por aquele livro, ele fala por aquela coleção de livros. Então, quando ele tem alguma dúvida, ele vai lá pesquisar. Cada profissional tem seus livros que são diretrizes, que tem ali o conjunto que ele crê como verdade. Então, por isso que eu digo que cada um tem sua Bíblia. E nós temos a nossa. Só que nós acreditamos que essa foi escrita por homens, sim, mas tem um algo a mais, tem uma inspiração divina. Tem um autor por trás, que é uma mente maior, que é Deus. Então Jesus chega e esses homens dizem, vieram a ele alguns dos fariseus e o experimentavam perguntando, é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Veja que eles eram contra o Hilel, que dizia qualquer motivo. Eles já tinham a resposta deles. Mas eles chegam para saber de que lado Jesus está. Porque hoje o problema é assim. Muitos ditos cristãos estão para tentar saber de que lado Jesus está. E nós, porque o cristianismo de muita gente hoje está mais para fariseu do que para o ensino de Cristo. O cristianismo
entre aspas, de muita gente. Se você começar a ler o Novo Testamento, principalmente os evangelhos, você vai perceber que muitos ditos cristãos estão agindo, procedendo, vivendo, pensando, não como Cristo, mas como os fariseus. Porque eles já têm suas opiniões formadas. Eles não querem mudar, estão certos. Eles fazem perguntas não para aprender, não para mudar, não para admitir que podem estar equivocados, mas fazem perguntas para saber de que lado Jesus está. E eles não querem um Jesus, escute bem, o fariseu moderno, que pode estar dentro das igrejas ou fora, o fariseu moderno, ele não quer sair da posição dele e se adequar à doutrina de Cristo. Mas ele quer que Jesus passe para o lado dele. É assim, mas vou dar um exemplo. É a pessoa que chega e diz: Senhor Jesus, eu vim aqui e eu vim para te pedir que o Senhor restaure meu casamento, que o Senhor faça meu filho ter um bom emprego, ele acabou de se formar. Eu vim aqui para que o Senhor me dê saúde. Então a pessoa vai lá e ela quer que Jesus venha para resolver os problemas dela e seja o seu servo de luxo. O fariseu vem assim. E a pessoa de hoje ela vai lá e diz: Senhor, eu quero que tu passe para o meu lado. Eu quero que tu sejas o Senhor da minha família, nesse sentido de, tem um monte de abacaxi lá para o Senhor resolver, tem um monte de problema para o Senhor resolver. Então eu vim aqui para essa igreja, procurei esse lugar aqui, estou lendo tua palavra, procurando aqui tuas promessas. Comprei até uma caixinha de promessas. E eu estou aqui reivindicando e exigindo que o Senhor cumpra as suas promessas na minha vida. Ou seja, passe para o meu lado. Venha para cá. Creia como eu creio, faça o que eu estou pedindo. E aí, quando você lê o que Jesus explica, Jesus não vai nessa direção. O ensino de Jesus não é assim. O ensino de Jesus não é ele que tem que vir para nós. Ele é rei. Eu é que tenho que me adequar a ele. Eu tenho que dizer: Senhor, eu cheguei aqui na tua casa. Eu estou na tua comunidade. Eu descobri que a igreja não é o prédio, que a igreja é o povo. E eu estou aqui, Senhor, humildemente, porque eu sou pobre de espírito. Eu descobri lá atrás que eu não tenho nada. E eu estou chorando porque eu descobri que eu sou pecador. E eu não quero ficar no meio do caminho como Moisés ficou e não viu a terra prometida. E eu quero ter fome e sede de justiça. Eu estou com fome e sede de mudar a minha vida. Eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para a minha sociedade. Senhor, eu quero exercer misericórdia, porque vai lá que eu caia. Então eu preciso de misericórdia. Então eu quero ter um coração parecido com o teu. Eu quero, Senhor, ser limpo de coração, ter um coração íntegro, somente teu. Aí, eu estou disposto, Senhor, a ser perseguido por pensar diferente, por ter não pedido que tu passes para o meu lado, mas passar para o teu. Eu vim aqui para ser segundo a tua vontade. Isso é ser cristão. Ser cristão não é Jesus passar para o meu lado, é eu passar para o dele. Não é ele existir para fazer a minha vontade. Sou eu que existo para fazer a vontade dele. Quem já tem opinião formada, quem já tem suas vontades, não é cristão, é fariseu. E o experimental, é lícito o marido repudiar sua mulher por qualquer motivo?
eles já tinham a resposta: nós não acreditamos assim, nós não seguimos Hilel. Mas eles chegam para Jesus para fazer pergunta que ele já tem a resposta. Isso é um insulto. E muita gente chega para mim, chega para tanta gente perguntando coisas que ele já tem a resposta. E se tem a resposta, para que pergunta? E a grande pergunta é: por que Jesus responde? Se ele sabe que aquele povo já tinha a resposta, que aquele povo estava experimentando, por quê? Porque Jesus aproveita a situação para ensinar aos circundantes, aqueles que estão ali, e aos próprios fariseus, que Carlos, Deus abençoe Carlos, que apesar deles já terem uma resposta, que eles estavam completamente equivocados. E aí Jesus vai agora mostrar a eles uma interpretação bem mais profunda, que eles não tinham lido. Porque nós já vimos ontem que quando surge a questão do divórcio, eles vão para a carta de divórcio. Porque isso é normal de qualquer ser humano. Porque o escapismo, a justificação, é algo do ser humano natural. Então, todo ser humano natural, certo? Depois da queda, ele busca se justificar. Aquele que foi atingido pela graça maravilhosa e bendita de Deus é que não busca mais se justificar. Qual é a grande diferença entre o cristianismo verdadeiro e o cristianismo farisaico? Entre o secular e o cristão? É que o cristão compreendeu que ele é pobre de espírito, que não tem nada, mas que além de não ter nada, ele tem uma dívida tremenda para com Deus, e por isso ele chora, e ele tem fome e sede de justiça, e então ele não tenta mais se justificar. Ele não tem mais como argumentar diante de Deus, a não ser reconhecer e confessar e abandonar. Então ele chega para Deus e ele diz: Pai, eu olhei para dentro da minha alma, eu olhei para a minha vida, eu consegui me enxergar pela tua graça, e eu descobri que nada sou, nada tenho, que sou pobre, e a palavra pobre é pitokos, é miserável, e que eu nada tenho. Mas eu descobri também que eu tenho uma dívida impagável, e por isso eu choro, e por isso eu lamento. E aí, quando a pessoa é um cristão verdadeiro, ele descobre: rapaz, eu não tenho nada. Eu não mereço nada. E eu não posso tentar me justificar, porque Deus não é bobo. Então a pessoa reconhece, admite, reconhece que nada tem, que não tem direito algum, que está debaixo de condenação, que a única coisa que pode fazer é chorar, arrepender-se e esperar a misericórdia de Deus. Que Deus não dê o que ele realmente merece. Então ele não se justifica mais. Então ele diz: Davi diz: de sorte que és justo quando falas e puro quando julgas. Ele diz mais: sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Davi chegou à compreensão: estou errado, pisei na bola, errei, pequei. Então Deus é puro quando julgas, é reto, e sempre a base é essa, o princípio é esse: Deus é verdadeiro e o homem é mentiroso. Então Deus está sempre certo, nós estamos sempre errados, acabou, tchau, acabou. Isso é alguém que compreendeu a mensagem do reino.
Mas quem não compreendeu a mensagem do reino busca se justificar, ao invés de confessar. E os fariseus, e os judeus da época, e o povo da época, e nós de hoje, muitas vezes seguimos por esse cristianismo farisaico. O judeu, ao invés de dizer, pai, eu errei, eu deixei a esposa, eu pisei na bola, eu errei, nós fomos por caminhos diferentes. Não. Eles esqueceram o resto da lei, selecionaram partes. Então, quando eu e você começamos a selecionar coisas da Bíblia que nós gostamos e começamos a esquecer outras partes, a gente começa a ser fariseu. Então, os fariseus, eles foram lá para a carta de divórcio. Eles disseram, eu estou com vontade de largar a mulher. Já cansei, eu já abusei. Então eu vou agora arranjar um meio que justifique deixar a mulher, que justifique o meu divórcio. E aí eles disseram, está aqui, capítulo 24 de Deuteronômio, diz que se o homem deixar a mulher, que dê a ela uma carta, um documento de divórcio. Para você que acha que casamento não precisa de papel, se para se divorciar precisava, imagine para casar. Então o que acontece? O povo vai para exceção. E aí eles justificam os seus atos. Então todo ser humano que não foi atingido pela graça, que não compreendeu o Evangelho, é alguém que justifica seus erros. Que diz assim, não, eu não sou pecador não, só não conhece um pastor que eu conheço, só não conhece um crente que eu conheço. Então a gente está sempre passando a bola para o outro, é sempre o outro, nunca nós. Então nós vamos até para a Bíblia, mas selecionar textos que justifiquem, entre aspas, os nossos erros. Então eles disseram o seguinte, olha rapaz, Moisés permitiu dar carta de divórcio, ele disse que dá uma carta de divórcio à mulher. E aí cada um pegou o texto de Moisés, Deuteronômio 24, onde diz se o homem achar uma coisa indecente na mulher. Então eles não foram procurar saber o que era esta coisa indecente. Eles mesmos determinaram o que era coisa indecente. Então eles passaram a interpretar a Bíblia ao seu bel prazer. Então cada um dizia que coisa indecente era o que convinha a ele. É como os fariseus de hoje falam. É como o ser humano natural. É como o cristão não regenerado. Se é que a gente pode chamar de cristão alguém que não foi regenerado. Então ele, ao invés de confessar, ele tenta se justificar. E ele vai para a Bíblia. Para tentar se justificar. Então eles estão dizendo, olha, estou fazendo o que Moisés disse. Não vou nem saber o que negócio é esse de coisa indecente. Quero nem saber esse negócio de exegese. Isso aí é para mestre da lei, isso é para teólogo. Isso aí não é coisa para mim, não. Eu quero um texto que diga assim, pode e pá. Eu vou lá e faço. Então, eles pegaram Deuteronômio 24 e diziam assim, rapaz, pega, dá uma carta de divórcio à mulher aí, vai embora e tchau e benção. E aí, aquilo acalmava suas consciências. Porque quando a gente age contra a vontade de Deus, nossa consciência fica afetada. Então, por que nós precisamos da justificação? Para aquietar, para apaziguar nossa consciência que está dizendo, não é por aí, não é esse o caminho, você está errado. Então, para silenciar a voz da consciência. Então, Deus colocou dentro de nós um dispositivozinho, um GPS que diz assim, à esquerda, dobra 100 metros, opa! Aí tem engarrafamento, vai pelo outro lado. E aí, quando a gente está muito chateado com aquela voz, aí a gente vai, desliga. O Senhor colocou dentro de nós uma consciência. E aí, quando a gente está pisando na bola, está andando pelo caminho errado, a gente
tenta arrumar uma justificativa para calar essa consciência. Aí a própria pessoa conversa com ela mesma. Olha, a mulher era ruim, o marido não prestava, eu não amava, já não havia mais amor. Então, eu encontrei um texto na Bíblia que diz de carta de divórcio. Então eu fiz tudo que estava ao meu alcance. E aí com isso ele vai aquietando o GPS divino, a consciência. Ele vai aquietando, ele diz, olhe, agir correta. Então ele convence a si mesmo, ele se convence de que ele fez o que era certo, mesmo contra todas as orientações da sua consciência. Ele tem não que ouvir a voz da sua consciência. Porque a pessoa diz assim, ouça o coração, mas só ouve o coração quando o coração diz o que lhe é agradável. Só ouve o coração quando o coração diz, faça isso que você quer. Vai em frente. Mas quando a consciência diz, não vá por aí, então procura silenciá-la justificando-se. Então, para que melhor justificativa do que procurar na própria Bíblia? Então, o que acontece? Eles foram lá para Moisés. Aí Jesus disse, espera aí, vamos começar do começo. Vamos para o plano piloto, para o ideal de Deus. Vocês estão na exceção, eu vou para a regra. Jesus disse, olha, vocês quiseram fazer aí uma cambalhota exegética, uma interpretação mirabolante, que se adequasse às práticas de vocês, então vocês foram lá para a exceção e vocês fugiram à regra. E Jesus, como bom hermeneuta, como bom exegeta, tudo isso significa bom intérprete. Jesus chega e diz assim, vamos lá para o plano piloto, vamos para o ideal de Deus. Aí Jesus diz, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Jesus vai lá para o plano piloto, que é como na teologia a gente chama o tempo ideal, Gênesis 1 e 2, antes da queda. Então o propósito de Deus era que dois se transformassem em um. Assim como o Pai é três pessoas em um só Deus. Ele queria que o homem, a sua imagem e semelhança, de dois se transformasse em uma vida, em duas pessoas construindo uma vida, e não em duas pessoas tentando se destruírem. E aí Jesus diz, de modo que já não são mais dois. Então, quando eu vou me casar, eu abro mão da minha solteirice. Eu abro mão da minha vida de solteiro e eu abraço a nova vida. A minha mulher abre mão da vida dela e ela abraça a nova vida. Senão, não há casamento. Senão nós pastores estamos dando, e os padres estão dando, e qualquer líder religioso está dando bênção em vão. Está abençoando gato por lebre. Muitas vezes a gente não sabe o que passa no coração das pessoas, então nós estamos abençoando gato, quando a gente pensa que era lebre. Então, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Aí Jesus diz, portanto, conjunção. Portanto, agora ele vai concluir. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Então Jesus está dando a resposta diferente do que eles imaginavam. Jesus diz, olha, vocês vieram aqui já sabendo. Vocês já vinham aqui sabendo que Hilel dizia que podia separar de qualquer jeito, Shammai que não podia separar de jeito nenhum, vocês já achavam que podia separar-se, vocês escolheram os rabinos, e agora eu vou dizer a vocês, baseado numa interpretação bíblica, honesta, séria, responsável,
Ele diz, olha, assim disse o Criador, assim fez, este era o propósito original, esta é a regra, portanto, o Criador é maior que a criatura. E o que o Criador estabeleceu, a criatura não pode desfazer. Você não é Deus, disse Jesus. Vocês não são deuses. Vocês são criaturas. Nós não somos Deus. Não somos nós que ditamos as regras. É Deus. Cabe a nós obedecê-las ou não. Quem tem juízo, obedece. Quem foi agraciado pela invasão da graça em seu ser, confessa e deixa. E aí Jesus chega e diz assim, portanto, a conclusão é que o que Deus ajuntou, não separe o homem. E a Ana ontem me perguntou sobre o que. Será que Deus ajuntou? Então tem muita gente que tem essa pergunta também. Muita gente que casou em outra tradição religiosa, uma tradição que aparentemente era do diabo. E aí eu respondi que a instituição casamento é algo estabelecido por Deus. Então, seja qual for a tradição, quando a pessoa abraça a instituição que Deus criou, está se comprometendo com o Deus que criou essa instituição. Mesmo que ele esteja no paganismo. Mesmo que ele diga assim, mesmo que ele seja ateu e ele diga assim, ó, rapaz, é o seguinte, eu não tenho nenhuma religião, não creio em nenhum Deus, mas eu quero me casar. Eu quero me casar. Engraçado. A pessoa devia dizer o seguinte, rapaz, olha, eu não creio em negócio de casamento, porque casamento foi Deus que fez. Se eu não creio em Deus, eu não creio também em casamento. Aí a pessoa diz assim, eu quero me casar, mas eu não quero nem padre, nem pastor, nem rabino. Eu quero me casar. Eu quero me casar na beira da praia. E eu quero que esteja somente um juiz de paz. Ou não, eu e a mulher mesmo, nós vamos fazer os votos. Mas ele quer casar. Então ele está aceitando ele está aceitando a vontade divina, ele está aceitando uma instituição feita por Deus. E quando, mesmo em seu ateísmo, em sua cegueira, ele está trocando alianças e juramentos, mesmo que ele esteja negando a Deus, ele está dizendo, mas a instituição dele é legal. Sabe? E eu estou aqui me comprometendo com a instituição que ele criou. Então, quando você se submete a essa instituição divina, significa que Deus ajuntou. Então, não tente arrumar desculpa. Eu casei, eu não era cristão. Eu casei num ambiente que era totalmente maligno. Não, você abraçou a instituição. Quem fez o casamento não foi o diabo. O diabo é que desfaz. Quem instituiu a instituição casamento foi Deus. Então, se você abraçou essa instituição, não importa onde você abraçou. Você abraçou uma instituição divina e por isso foi Deus que selou, foi Deus que juntou. Mesmo que você tenha feito lá, mesmo que o capeta tenha sido aquele que fez o seu casamento. Mas a instituição não é capetológica. A instituição é divina. Então o diabo não casa ninguém. Ele descasa. Quem quer manter o casamento é Deus, porque a instituição é dele. Quem quer destruir é o diabo, porque não é uma instituição feita por ele. O diabo quer o divórcio, porque o divórcio é algo que ele fez. Porque a destruição da família é algo... Porque o diabo não constrói nada. O diabo destrói o que é de bom. O diabo é igual a esses teólogos liberais. Eles não constroem nada. Eles só procuram destruir aquilo de bom que estava feito. Então, o que aconteceu? Olha o que diz. Já estão teimando com Jesus. Ó. Replicaram-lhe,
Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Estamos dizendo, a sua exegese está tão certa. Então, está aqui o outro texto. Quando a pessoa não é regenerada, ela vai sempre argumentando e argumentando para não ceder. Ela não quer se dobrar. Ela é de dura servir. É considerada na Bíblia como um animal que não dobra a cabeça. O animal de dura servir era aquele difícil de ser domado. E aí ele tinha que apanhar muito para ser domado. E Jesus muitas vezes tem que nos domar. E aí eles, a sua interpretação é maravilhosa, mas tem alguns versículos da Bíblia aqui que o senhor tem que explicar. Nós temos outros argumentos. Porque aí Jesus respondeu. Você sabe por que Moisés deu a carta de divórcio a vocês? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés permitiu repudiar sua mulher. Jesus foi direto. Foi direto. Jesus disse, sabe por quê? Porque vocês estavam se matando, vocês estavam se destruindo, vocês estavam se mordendo, vocês estavam se devorando, vocês estavam maltratando as esposas. Como lá no caso do profeta Malaquias, onde os homens traziam uma mulher pagã, novinha, para dentro de casa. Não é hoje não. Isso foi lá no tempo do profeta Malaquias. O povo trazia uma pagã novinha. Aí, como naquela época era permitido pela sociedade ter várias mulheres, eles pegavam a mulher judia, que já estava com uma certa idade, e colocavam a novinha como primeira mulher. E a pobre da esposa já mais velha ia ser a empregada da pagã. Era assim, não estou querendo que você vá embora não. Mas se você quiser ir, eles tentavam humilhar para que aquela mulher dissesse, eu vou embora. Para que ele dissesse, a culpa foi dela. Eu não mandei ela ir embora. Ele não mandou com os lábios, mandou com o coração. Jesus, ele vai muito mais longe do que os lábios. Jesus, ele conhece o que fala a minha entranha, o que fala a sua entranha, seu coração, os desejos mais profundos, escondidos e ocultos da nossa alma, ele conhece. Então, nos dias do profeta Malaquias, aí a Bíblia diz assim, e ele faz violência à sua veste. Veste era uma maneira de dizer que era a mulher, que era a pessoa mais chegada a ele. Eles começaram a bater na mulher. E o pessoal vem falar de feminicídio hoje. Faz muito tempo que a Bíblia fala disso. E aí, chegava um momento onde a mulher, ela era tão humilhada, tão surrada, tão sofrida, que ela ia embora. Ou que ela era morta. Porque, na verdade, o desejo daquele cidadão era humilhá-la, surrá-la, tripudiar, massacrar, fazer da vida daquela coitada um inferno. E Deus chega e diz, por isso eu abomino o divórcio. Deus diz, vocês cobrem o meu altar de lágrimas, de sorte que eu já não posso mais olhar, e vocês ainda perguntam por quê, que o Senhor não atende, e Deus diz, eu fui testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, com a qual você foi desleal. Hoje, deslealdade é algo comum. Mas é comum para quem não foi alcançado pela graça de Deus. Não pode ser comum para quem se diz cristão. Porque nós não vamos alcançar a sociedade pela igualdade, mas pela diferença. Vou dizer de novo.
Porque nós não vamos alcançar a sociedade pela igualdade, mas pela diferença. Se nós tentarmos ser iguais à sociedade, nós somos apenas mais um, nós somos parte dela, nós não saímos dela. Se nós quisermos agradar a sociedade, nós vamos dizer o que ela pensa, pensar como ela pensa e agir como ela age. Mas se nós somos cristãos, nós agimos como Cristo, pensamos como Cristo e temos peito para bater de frente para dizer nós pensamos diferente, fazemos diferente e agimos diferente. Mas só que nós dizemos que somos cristãos e agimos como se não o fôssemos. Essa é a grande verdade. E aí o que acontece? Jesus disse, por causa da dureza dos vossos corações, porque vocês querem isso, querem maltratar. E Deus tem misericórdia da coitada da esposa, do esposo, que estava sofrendo, daquele que é vítima, do cônjuge que é vítima. Deus, vendo isso, deu uma permissão. E vocês pegaram o que era permissão e transformaram em obrigação. Vocês abusaram da bondade de Deus e incorreram em pecado ainda maior. Porque é isso, muita gente pega e se acha no direito de julgar Deus. Você lê a Bíblia, dá uma leitura por cima, faz uma leitura e se acha já no direito de emitir juízo contra o Criador. E dizer por onde ele devia andar e não onde ele anda. Mas não se preocupe não, que tem gente pior que você. São os abomináveis teólogos liberais, que eles acham que podem fazer uma crítica à Bíblia e dizer que muito do que tem nela é lenda e eles é que vão determinar o que está certo e o que está errado. É a criatura que nunca foi regenerada, que tem muita informação, mas nenhuma formação, que nunca conheceu a Deus. Aí ele diz assim, por causa da dureza do coração de vocês não querem mais se arrepender. É como se dissesse, dos males o menor, se é da mulher ser morta dentro de casa, Deus permitiu o divórcio, mas Jesus está dizendo que isso não era a vontade de Deus. Era uma permissão para evitar uma desgraça maior. Ele está dizendo, olha, Deus viu que vai acabar em morte, vai acabar em feminicídio, vai acabar... Você já se divorciou dela faz tempo, você quer vê-la longe, você quer vê-la pelas costas. Você está criando ódio. Então a panela de pressão aí está em tempo de estourar. Então Deus deu uma permissão, que vocês pegaram essa permissão e a escancararam, abriram como se fosse uma porta para todo mundo passar. Não era uma permissão para alguns casos, mas aquilo que era uma permissão para uns poucos casos, vocês, pela dureza de coração, abocanharam e disseram, é minha, era isso que eu queria, e transformaram uma permissão de Deus numa licença para transgredir a vontade de Deus e para acalmar as vossas consciências. E aí Jesus diz, Moisés permitiu, entretanto não foi assim desde o princípio. Jesus volta, vamos voltar para lá. Eu porém vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relação ilícita, isso é o que na teologia nós chamamos de cláusula de exceção. Ou seja, existe uma coisa que desfaz a aliança, que é relação sexual fora do casamento, que é o adultério. Por quê? Porque o adultério é o culminar da quebra da aliança. Porque os dois se tornaram uma só carne. Então quando entra uma terceira pessoa, a aliança está desfeita.
Quando a pessoa dormiu, deitou com um terceiro, esse ser estranho, ela quebrou uma aliança. Ela foi infiel, primeiro para com Deus, que estabeleceu as regras do jogo, e ela foi infiel para com o seu cônjuge. Ela quebrou a aliança feita, prometida. Uma das coisas que as pessoas não lembram, que se eu fosse fazer casamento mais, assim, muitos, eu faço poucos casamentos, né? Eu acho que como Paulo, Deus não me chamou para casar, Deus não me chamou nem para batizar. Paulo disse, Deus não me chamou para batizar, mas para pregar. Não, eu faço casamentos de alguns amigos, irmãos em Cristo. Porque geralmente a gente esquece aquele negócio na saúde, na tristeza. A gente diz aquilo por dizer, da boca para fora. Aquela história ali que a gente manda o povo repetir, ninguém nem lembra. Daqui, chegaram os padrinhos, daqui os padrinhos. O pessoal está mais preocupado em ir para a lua de mel. E o pessoal está mais preocupado com a hora do jantar e cadê a janta? E essa janta que não chega. Do que com as promessas que eles estão fazendo um ao outro. Estão mais preocupados com a liturgia. Estão mais preocupados com as fotos. O fotógrafo chegou. E é por isso que está aí a desgraça assolando os casais. E aí Jesus diz assim, e o que casar com a repudiada comete adultério. Agora Jesus disse, olha, você quando deixa a esposa, porque se separar e ficar... Paulo, qual é a orientação de Paulo? Ele disse, se um cristão casar e houver separação entre eles, então que fique sem casar. Ou que busque reconciliação. Essa é a orientação de Paulo para um cristão. É que se houver um divórcio, que o cônjuge fique sem casar. Ou que busque reconciliação. Mas, como disse, há uma cláusula de exceção. É quando um dos lados comete adultério, que é o pecado sexual entre pessoas casadas com outra pessoa que não seja o seu parceiro, seu cônjuge. Então Jesus disse, e casar com outra, eu porém vos digo, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. Então Jesus agora, lá no 5, era só a mulher. Expõe a tua... Porque naquela época, as mulheres dependiam dos homens. Então, largar a mulher era fazer com que ela fosse ou para a prostituição, para ter o alimento, ou que ela buscasse um novo sustentador, um novo casamento. Não era como hoje, que as mulheres muitas vezes sabem mais que os homens. Deviam ganhar igual, ou até mais, dependendo da capacidade. Mas naquela época, a mulher estava debaixo do poder financeiro do marido. Então, quando alguém se divorciava, colocava aquela mulher numa situação de que ela ou ia para a prostituição, ou ela tinha que arrumar um outro homem. E arrumando outro homem, ela ia cometer adultério para sustentá-la. Então Jesus disse, você está expondo a sua mulher ao adultério. Porque ela vai precisar de outra pessoa, porque ela não vai morrer de fome. Porque não era como a sociedade de hoje, que a mulher diz assim, eu vou arrumar um emprego, eu vou fazer faxina, eu vou fazer qualquer coisa. E as pessoas dizem assim, pastor, então naquele tempo era assim, então hoje eu posso. Hoje o negócio fica mais difícil ainda.
como é? Hoje o negócio fica mais difícil ainda. Por quê? Porque naquela época, a mulher, quando ela era abandonada, não tinha esse negócio do fulano dizer, venha para minha casa, para trabalhar na minha casa, venha fazer uma faxina aqui. Não, hoje, a mulher abandonada pelo um marido horrível, um marido diabólico, ela pode ganhar a vida de qualquer maneira lícita. Ela pode fazer faxina, ela pode estudar, ela pode fazer faculdade, ela pode fazer tudo. Então hoje o negócio ainda ficou mais difícil, porque Deus está dizendo, ó, você não precisa de um segundo casamento para se sustentar. Você sabe trabalhar, você sabe ganhar sua vida, você pode muito bem viver sem arrumar um novo casamento. Você é muito diferente daquelas coitadas lá que não tinham condição, a sociedade não aceitava, ninguém queria, ninguém dava emprego, então ela ou casava ou casava. Então ou ela virava prostituta ou ela arrumava um homem para sustentá-la porque ela não podia ter emprego. Hoje não. Então hoje o negócio não ficou mais fácil, hoje ficou mais difícil para a gente burlar a Bíblia, para a gente transgredir a palavra de Deus. Porque naquela época a mulher podia dizer, para ninguém me acolhe. Deus, depois que eu errei, depois que eu pisei na bola, mulher não tem emprego, mulher não tem valor, eu não quero ir para a prostituição, o fulano está doido para casar comigo, só tem essa alternativa, pai. Se eu ficar, é aquela história, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Hoje não. Hoje a pessoa tem um monte de alternativa e mesmo assim continua se divorciando, então está transgredindo a lei de Deus mais ainda. Então Jesus diz, se houver relação sexual. E eu conheço pessoas que dizem assim, eu estou orando para minha mulher me trair. Eu estou orando. E se diz cristão. Diz que assim eu posso sair, ó, está buscando uma justificativa. Isso, gente, foi fazer essa oração, o negócio deu certo, mas chorou, chorou, aí agora ama a mulher, agora adora, e vinha dizendo, rapaz, minha mulher também vai me trair. No dia que aconteceu, aí, menino, ficou tão maravilhado. A mulher é tão bonita. Agora ela é santa, é maravilhosa. Então, o ser humano é assim, ele usa até a Bíblia. O ser humano não regenerado, ele faz esse tipo de oração. Ele diz, Senhor, vai que a minha mulher me trai. A única maneira de deixá-la é assim. Então, ele começa a desprezar e empurrar a mulher para o primeiro que aparecer. Só que às vezes o tiro sai pela culatra. O feitiço vira contra o feiticeiro. A pessoa que imagina que não gostava da mulher, que a mulher ninguém queria, descobre que tem gente que quer. E aí quando ele quer, ela não quer mais. Então, resumo da ópera. Deus não quer o divórcio. Quem quer o divórcio é o diabo. Quem quer o divórcio é o diabo do ser humano que não é regenerado, que quer uma vida de solteiro, que não quer enfrentar as agruras e as dificuldades da vida a dois, que não quer morrer para si, para viver para a família, que queria continuar com a vida de solteiro e inventou de se casar, e que agora está fazendo alguém sofrer, e não somente alguém, mas alguns, porque ela tem família, porque ela tem queridos, porque ele tem família, porque tem pessoas que choram por ela. Então Jesus disse, olha, a regra é o que Deus uniu, o homem não separa, isso é a regra. A exceção, a cláusula de exceção é havendo, por infelicidade,
um dos cônjuges não querendo mais, desejando outro, tendo relação sexual com outro, fora do casamento, quebrando a aliança, aí o casamento está desfeito. Mas o desejo de Deus é manter a família. O desejo de Deus é restaurar a família. O desejo de Deus é nos abençoar. O desejo de Deus é que a gente diga assim, eu escolhi isso. Não foi Deus que chegou e me obrigou a casar, fui eu que escolhi isso. O desejo de Deus, e a pessoa, como diz Paulo, pode se divorciar e ficar só. O que não é permitido na Bíblia, no Novo Testamento, é um novo casamento. A não ser que haja uma relação sexual ilícita, que é a coisa indecente. Jesus chega e diz, ó, Moisés botou coisa indecente, mas vocês sabiam porque aquilo era um eufemismo. Jesus, sabe uma coisa, eu vou botar aqui, eu não vou dizer botar as cartas na mesa, porque quem bota a carta na mesa, você sabe que é cartomante. Jesus, eu vou falar com vocês aqui, vou explicar as coisas com palavras claras. A mulher que teve relação sexual ilícita, o homem que teve uma relação fora do casamento, a coisa indecente é a relação sexual fora do casamento. Porque quando a coisa não é bem dita, bem esclarecida, que é deixado clara na lei, aí todo mundo interpreta do jeito que quer. E aí Jesus, sabe uma coisa? Vou interpretar agora com bastante clareza para que todos vocês saibam o que quer. O que quer dizer coisa indecente? Coisa indecente é relação sexual ilícita. Ele diz relação sexual ilícita destrói o casamento. Destrói o casamento. Acaba com a aliança. Mas, mesmo assim, ainda tem a pessoa, se a pessoa está sofrendo. O problema é que muita gente está sofrendo. Muitas mulheres estão sendo maltratadas. Muitos homens estão sofrendo por uma paixão, porque acham que não conseguem viver sem aquela pessoa. Porque estruturaram a sua vida em cima de uma pessoa. Aquela pessoa é a coluna. Se tirar, a vida deles não tem sentido. Então eles alimentaram a dor, o sofrimento. E a dor e o sofrimento virou-se um bichinho de estimação que ele cria, que ele alimenta, que ele não quer que vá embora, porque ele se acostumou. Então qual é a proposta de Jesus? É que o casamento seja mantido, que dois se tornem um, que se houver separação é por causa da relação sexual ilícita que outro cometeu, mas ainda tem uma coisa, a pessoa que foi o cônjuge ofendido pode perdoar. Perdoar. E aí Jesus chega e diz o seguinte, está aqui a interpretação da lei. Vocês aceitam ou não a interpretação da lei? É essa. Então, qual é a posição de Jesus? Divórcio só em caso de relação sexual ilícita. Qual foi a orientação paulina? Paulo diz o seguinte, o marido não deixa a esposa não deixa o marido, se for cristão. Ele se deixar, que fique sem casar. Então se você está vendo que você está na dor, está sofrendo, e você quer ficar só, é outra história. Agora, a Bíblia, infelizmente, ou felizmente, não é infelizmente, é felizmente, ela não dá base para um novo casamento fora desta. E outra exceção que Paulo coloca como isso é uma inferência que se tira, mas não é algo direto e claro, como o que Jesus disse aqui,
é quando Paulo fala do casamento entre pessoas de religiões diferentes, onde ele diz o seguinte: se o descrente deixar o cristão ou a cristã, que vai embora, o cristão fica livre. Então a inferência que se tem desse texto é que fica livre para quê? Livre para casar de novo. Então, no cristianismo bíblico existem duas possibilidades de um novo casamento. A primeira é clara, é se houver uma relação sexual ilícita, mas deixe eu explicar uma coisa, Deus não se engana. Não é você que está jogando a esposa. Eu já tive um presbítero na igreja que fez tudo com a esposa de mal, deixou, ela era nova, deixou sozinha, e vivia no meio do mundo, a fez sofrer, a maltratou, não cumpriu com a sua parte marital, e aí um dia ela se prostituiu. E ele veio para mim: pastor, agora eu posso casar. Eu não caso você. Ele disse: por quê? Mas ela se prostituiu, ela adulterou. Eu disse: mas do adultério dela você tem 70%, 80% ou 90%. Você jogou-a no adultério. Então é por isso que vai haver um juízo final. Porque muitas das coisas que acontecem nós não sabemos a metade. Só Deus, por isso que a Bíblia diz: não julgueis. Por quê? Porque eu e você não temos todos os elementos do caso, mas Deus tem. E eu quero dizer a cada pessoa que Deus conhece cada elemento dos nossos casos, dos nossos problemas, dos nossos dilemas, e portanto Ele é o único capaz de nos julgar adequadamente, porque Ele sabe as motivações mais profundas e mais ocultas do nosso coração. Então, lute por sua família, lute por sua vida. Não procure sair de um relacionamento para encontrar um novo, porque você não está nem curado das feridas do anterior. A vida não é uma vida de sensações. A vida é uma vida de conserto. Não é de dizer assim: ó, vou jogar fora. Nós vivemos numa sociedade consumista que faz tudo que é produzido com tempo de validade, para que a gente quebre e substitua. Mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus é conserte. No reino de Deus é tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui, angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. No reino de Deus é faça tudo que tiver ao seu alcance para que seu casamento não naufrague. Para que, se ele vier a naufragar, se por uma infelicidade ele vier a se desfazer, você possa estar com a consciência limpa diante de Deus, não apaziguado por alguns textos ou pela maldade do seu coração, mas pela convicção de ter feito tudo que era possível. Que Deus abençoe o casamento. Que Deus abençoe as pessoas que contraíram um segundo casamento, que andam sofrendo com esse dilema, que estão dentro das igrejas sofrendo. Eu não quero pôr mais peso na sua dor, no seu dilema, mas eu vou dizer uma coisa: eu não posso dizer o que a Bíblia não diz. Eu tenho duas pessoas a quem eu posso dedicar fidelidade: ao Criador ou à criatura. E eu não posso tentar dizer o que o Criador não disse. O Criador odeia o divórcio. O Criador diz que tem uma cláusula de exceção.
Paulo diz que eu posso ficar só. Então, se eu estou sofrendo, se eu estou num casamento que está me matando, que vai gerar um feminicídio, que vai gerar, também tem mulher matando o homem, que esquarteja. Se eu estou numa coisa que deu errado, porque eu escolhi isso, porque talvez eu contribuí para fazer isso, então eu posso pensar em ficar só. Eu posso pensar em construir uma vida só. Quem disse que eu e você, para sermos felizes, precisamos de outra pessoa? Quem disse que é obrigado eu sair de um casamento e imediatamente entrar em outro? Quem disse que eu não posso ficar só? O grande problema é que nós vivemos numa sociedade onde as pessoas dizem, mulher, tu é nova. Rapaz, você é novo. A gente diz para as crianças, ó, teu namoradinho. Para adolescente, já está namorando. A gente começa a empurrar os outros. A gente começa a empurrar. E a gente começa a se sentir cobrado. Eu estou solteiro, tenho que me casar. Aí quebra a cara. Não vá pela pressão da sociedade. Não vá se casar pela pressão da sociedade. Não vá se casar só para ter seus desejos sexuais satisfeitos. Não, deixe de ver pornografia. Que aí seus desejos se acalmam. Não vá casar com a primeira que aparece. Não vá casar com o primeiro que aparece só porque você se apaixonou. Pense, casamento é algo muito sério. Eu sempre digo, casamento é como quem vai caçar o leão e só tem uma bala. Ou seja, não pode errar. E eu desejo que o seu casamento seja abençoado, restaurado. E que o propósito de Deus é conserto. E não joga fora e compra outro. Do consumismo é assim, joga fora e compra outro. E em todos os casais, chegou um momento onde você diz assim, estou com vontade de jogar fora. Não existe casamento que em algum momento da vida a pessoa não tem que dizer assim, pai, não dá certo, eu vou acabar com isso. Aí, 2 dias depois, 3 dias depois, está tudo bem de novo. A gente vê que o tempo passou, a coisa acalmou. Então, vamos lutar para manter o nosso casamento. Para que se um dia, eu penso assim, que se um dia o meu casamento não der certo, eu quero ter a certeza de que eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Tudo, mas tudo mesmo, para que ele desse certo. Porque eu não sei amanhã. Eu não julgo as pessoas que casaram de novo, sabe por quê? Porque eu não sei do amanhã. Tem muito de gente que se torna arrogante porque ele pensa que ele vai ficar bem, ele não sabe do amanhã. Mas quando você, sabe, chora por seus pecados, bem-aventurados que choram. Quando você chora, você está sabendo o seguinte, rapaz, eu estou sujeito a cair. O fulano ali caiu, contraiu o 2º casamento, está sofrendo, está num dilema. Quando ouve pregações, lê esses textos, fica num dilema. Mas quem é humilde de coração diz assim, pode acontecer comigo. Não sei as voltas que o mundo dá, pode ser que aconteça comigo. Então, por isso eu vou ter misericórdia. Então, a gente tem misericórdia. A gente não tem podia. Porque a gente diz, pode acontecer comigo. Eu não estou imune a isso. Por isso Jesus disse, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu não quero
que aconteça comigo. Eu não quero que aconteça com você. Mas se acontecer com você, ou se acontecer comigo, de uma infelicidade dessa, eu quero que as pessoas tenham misericórdia de mim. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos dê força, que Deus nos ilumine, que Deus nos faça repensar onde é que eu estou errando. Porque o grande problema é, o erro é teu. A gente sempre transfere. Quando você não é alcançado pela graça, você faz igual a Adão. Quem te deu a fruta para você comer? A mulher. Aí Deus disse, mulher, por que fizeste a cobra? Aí a cobra olha, não tem mais ninguém. Vou ficar calada, não tem mais ninguém para jogar a culpa. Ela podia ter dito, foi a árvore. Ué, certo? Mas não colava. Então não adianta. Ninguém engana, ninguém tapeia, ninguém passa a perna em Deus. Deus vai julgar os motivos. Deus vai julgar. Paulo diz que naquele dia Deus julgará os segredos do nosso coração. Então, se você é temente a Deus, se você é fiel a Deus, se você sabe o que fez, então repouse, porque Deus é justo. Porque Deus conhece todos os atos. E Deus tem em cima do seu birô de juiz todas as provas e contraprovas. E eu garanto uma coisa a você, injustiça ele não vai fazer. Então descansemos na justiça de Deus e lutemos para que o nosso casamento seja uma bênção. Mas saibamos de uma coisa, nós não estamos imunes ao divórcio. Nós não estamos imunes porque nós não sabemos as voltas que o mundo dá. Eu não sei o que vai acontecer na minha vida, eu não sei se eu estarei com a mesma fé amanhã. Eu não sei como estará a minha família, eu não sei como será o futuro, eu não sei quais são as pessoas que vão aparecer, eu não sei como vai estar a minha fé naquela hora. Então hoje eu agradeço a Deus e eu digo, até aqui me sustentou o Senhor. Mas Jesus diz, cada dia o seu mal. Então eu tenho que lembrar o seguinte, eu não vou ser sem misericórdia com o outro. Por quê? Porque amanhã pode ser eu. Então eu vou redobrar a vigilância, eu vou investir no meu casamento, eu vou cuidar do meu casamento, eu vou repensar a minha parte, eu vou orar mais para que não termine em divórcio. E sabendo que Deus é justo. Então, para terminar, qual é o verdadeiro cristianismo? É aquele que reconhece, admite e confessa, Senhor é Rei. Qual é o cristianismo farisaico ou secularismo? É aquela pessoa que sempre procura uma justificativa para acalmar a sua consciência. Que não seja a vontade de Deus. Então eu vou pegar até a Bíblia e fazer ela dizer o que eu quero que ela diga, porque eu não estou disposto a me dobrar diante do Criador, assim como os fariseus não estavam dispostos a se dobrar diante de Jesus e dizer, o Senhor tem razão. Diz, ei pessoal, vem cá, vamos marcar uma reunião. O mestre aqui, ele nos explicou sobre o que era a coisa indecente da lei. E é isso que a partir de hoje será a nossa doutrina. Não. Eles estavam ali para experimentar, eles já tinham suas respostas e jamais iriam se curvar diante da argumentação de Jesus, por mais profunda e legítima que ela fosse. Quem não é cristão de verdade não se dobra. Quem não é regenerado não se dobra. Quem não é regenerado é um animal de dura cerviz. Não se dobra. Agora, como é que eu conheço um regenerado, pastor? É que ele se dobra.
é que ele diz: sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Jesus está com a razão, eu não. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Não julguemos quem contraiu um segundo casamento. Tenhamos misericórdia e peçamos: Deus, que isso não aconteça comigo. Que isso não aconteça no meu lar. Tem misericórdia, eu não quero conviver com essa dúvida. E aqueles que construíram um segundo casamento e que hoje estão num dilema, eu quero lhes dizer uma coisa que eu sinto muito pelo seu dilema. É difícil a gente tocar nesses temas, porque quantos irmãos estão sofrendo. Mas eu quero dizer a você que Deus é justo. Que Deus conhece cada detalhe da sua ação. E que você pode esperar justiça da parte de Deus. Que Deus é justo. A palavra de consolo que eu tenho para te dar é: Deus é justo. Eu não sei o que te levou a fazer isso. Eu não sei os motivos e, portanto, não vou jogar em você pedras e, portanto, não longe de mim dizer que você está condenado. Porque quem vai julgar é aquele que sabe todos os propósitos profundos. Então, para você que constituiu um segundo casamento, creia na justiça de Deus. Ele sabe o que faz. E ele não vai mandar para o inferno qualquer pessoa que agiu corretamente. Deus, eu não creio que Deus mande para o inferno alguém que agiu com propósitos que eu desconheço. Por isso, Deus não me dá o direito de julgar. Porque Ele sabe. Então, se você agiu corretamente, creia na justiça de Deus. Agora, se você agiu incorretamente, se você sabe que você agiu incorretamente, arrependa-se. Ainda há tempo. Arrependa-se. Ainda há tempo. Arrependa-se. Porque o único pecado para o qual não há perdão é a blasfêmia. Para todos há conserte sua vida com Deus. É melhor estar com Deus, em aliança com Deus, do que em aliança com um homem ou com uma mulher. Então você escolhe. Você não é obrigado a estar sofrendo a vida toda. Mas nós também não podemos ter tudo na vida. Há momentos onde a gente precisa tomar decisões. Se você desfez seu casamento, se você descobriu que errou, e agora você está convicto que errou, então se arrependa. E se volte para Deus em arrependimento. E Deus perdoará a sua vida. Deus te abençoe. Amanhã nós continuamos o estudo do Sermão do Monte. Deus abençoe. Em nome de Jesus.